Olá, pessoal. Meu nome é Juliana Vasconcelos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do IDP Connect. A gente está aqui hoje com um convidado super especial, mas antes disso, deixa eu apresentar meu co-apresentador, o Wendel. Gente, boa tarde. Me chamo Wendel Monteiro, sou advogado, atuo na parte tributária hoje, no Brasil, em vários estados, e para mim é uma honra estar aqui com esse convidado muito especial para que a gente possa compartilhar um pouco desse vasto conhecimento dele com nossos alunos. Isso aí. Nosso convidado hoje é o Rico. Seja bem-vindo, Ricardo. Tudo bem? Obrigado, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja uma conversa memorável aí pra gente. É isso aí. Gente, o Ricardo, ele é o CEO, o dono do Rico Burger, né? Então, ele é uma grande inspiração pra gente. A gente acabou se conhecendo num bate-bola que teve lá, uma conversa, uma roda de conversa que teve no IDP. Então, conta um pouquinho pra gente, Ricardo. Como é que foi que começou a sua jornada empreendedora? Como é que foi que você falou assim, nossa, vou empreender? Legal. Primeiro, difícil falar do começo da minha jornada, não falando da história dos meus pais que eu tive ali, né? Então, uma coisa que eu sempre parto da premissa, e é importante deixar claro, tem histórias de empreendedores que saíram do nada, venceram na vida e que são quase super-heróis, assim, nesse sentido, principalmente quando a gente fala do contexto Brasil. Essa não é a minha história, né? Essa é a história do meu pai, começou lá no interior de São Paulo, trabalhando como um açougueiro dos 14 aos 18 anos, e eu meio que nasci já, ele virou engenheiro em Brasília, com ele e com a minha irmã, criando uma marca de carne que se chama Bife Passion, se tornou a melhor marca de carne do Brasil há alguns anos e com muitas coisas. Então, eu nasci e cresci, vamos dizer assim, vendo minha família construir um negócio muito rico. A primeira marca de carne 100% sustentável do mundo, segundo a Rainforest Alliance, trabalhando com Wagyu, trabalhando com Angus, com coisas muito especiais, assim, com atributos muito especiais. E aí, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu fiz um curso de empreendedorismo extracurricular que tinha lá. Estudei no Maristão, aqui em Brasília, e era como se fosse um Empretec. E aí, no fim desse curso, a gente tinha que criar uma empresa e começar a vender, e a ideia foi começar a vender espetinho. Então, eu comecei a sair 3 vezes por semana mais cedo da aula, saía no meio do último horário, ia pro bloco da frente ali do Maristão, a galera saía, os espetinhos estavam prontos, e aí eu meio que vendia. E aí comecei a fazer isso, o curso acabou. Como eu comecei a vender mais tarde, né, do que o resto da galera, demorou um pouquinho mais para me planejar. Na verdade, eu fui um dos últimos colocados assim do campeonato, porque era um campeonato que quem tivesse mais lucro ganhava um prêmio. Não lembro se era uma viagem, tipo um kit, um curso, eu não lembro exatamente o que era. E aí, só que eu gostei muito desse negócio de estar ali, de estar lidando com as pessoas e tal. E eu falei pro meu pai, pai, eu posso continuar saindo 3 vezes por semana mais cedo da escola para continuar vendendo espetinho? E meu pai deixou. Então tá aí talvez mais um privilégio, vamos dizer assim, dessa veia empreendedora, né, que eh, minha família tem por parte do meu pai, que talvez se ele fosse um pouco mais conservador, se ele fosse talvez, por exemplo, do serviço público ou de um meio mais formal, ele acharia que tá na aula de biologia ou história seria infinitamente mais importante do que tá saindo para vender espetinho, né? Maluquice. Pois é, e talvez até irresponsabilidade, né, para algumas pessoas. E aí, depois da escola, assim, eu comecei a ter contato com alguns chefes de cozinha também, e comecei a vender espetinho em alguns eventos de Brasília. E aí eu vendi no Chefe nos Eixos, que era um evento que teve por vários anos aqui, festas juninas do Minas, do Country e tal. Então essa época era eu na churrasqueira, tinha sempre um amigo no caixa, um amigo passando farofa, alguém de assistente ali e tal, atendendo. E a gente ia e virava a noite nesses eventos realmente trabalhando, assim. E aí um desses eventos que eu fechei algum tempo depois foi o na praia. E aí no na praia foi um evento muito grande que aconteceu. Eu acabei conhecendo o Rick, que é um dos sócios, né, da R2, um dos sócios fundadores lá. E aí ele virou um dia e falou, poxa, Ará, era até uma cena legal, assim, porque era. Eu tinha saído de lá 3 da manhã, fechado a operação, cheguei no outro dia, tipo, 8 da manhã para organizar as coisas. Eu tinha que estar aberto às 9, mas eu falava para a equipe chegar só 1 da tarde, porque era quando começava realmente a vender no domingo, só que por contrato eu tinha que estar aberto. Então, quando ele chegou nesse dia na praia, eu tava literalmente lavando a grelha da churrasqueira. E aí, algo ajoelhado lá e tal, ele falou: Que isso, moleque? Dormiu aqui e tal? E aí, ele virou e falou, me mandou mensagem depois, falou: Poxa, Xará, sua carne é uma carne incrível da sua família, sustentável, etc e tal. Você é um moleque muito ralador, nunca pensou em fazer um hambúrguer, não?
E aí eu tremi na base na época, né? Pô, eu tava com, sei lá, 18 para 19 anos nessa época, já tinha alguns anos que eu tava vendendo espetinho. E aí foi quando a gente começou a conversar sobre a Rico. E aí chegamos no nome, depois precisava de uma chefe de cozinha, puxamos a Rê pra dentro, que era uma pessoa que eu era bem próximo. O Lucas entrou também, que é né, o quarto sócio fundador, que cuida do financeiro, administrativo da empresa. E a gente, no ano seguinte, lançou a marca no Na Praia. Então, e aí a partir daí, né, as coisas A foram gente conhece um acontecendo. pouco da história. É, Poxa, que bacana. Eu fico assim, impressionada de uma forma, né? Porque, poxa, você vê que um adolescente, né, teve essa ideia, e não só uma ideia, é ter vontade, força de vontade. Porque hoje em dia, não só hoje em dia, na adolescência de forma geral, né? O que que a gente quer fazer? A gente quer curtir, quer aproveitar, quer sair. Quem é que quer trabalhar? A minoria, né? E então eu acho muito interessante que mesmo tendo uma vida confortável, pelo que você narra, né? Você percebe que você sempre teve esse interesse, porque pelo a influência dos seus pais, né? Você viu eles trabalhando. Então veja como que o exemplo, ele mostra como que a gente pode também seguir nossa vida, né? eu vou trazer dois pontos importantes em relação a isso. O primeiro, assim, de acordo com o que você está falando, no sentido de ter o exemplo do botar a mão na massa. E como eu vejo que a minha geração e a geração mais nova, talvez um pouco mais ainda, é, todo mundo tem medo de começar pequeno, eu acho, sabe? As coisas, tipo, a gente tem hoje, por conta de muito acesso à informação, internet e algumas profissões que talvez tenham uma escalada muito rápida, um senso de comparação, seja estético, seja de resultado, qualquer tipo de sucesso que a gente acha que é sucesso na vida, que parece que se você tá fazendo uma coisa muito pequena, isso é irrelevante pro todo, assim, né? Porque tem um moleque que começou a gravar vídeo e tá com milhões de seguidores. E tem a startup que você viu que, pô, virou um unicórnio, foi lá e tal, tal, tal. E aí eu vejo que, às vezes, a gente negligencia o poder que existe nas pequenas coisas feitas de forma consistente a longo prazo, sabe? A princípio, talvez tocar um restaurante ou vender espetinho na porta da escola não é a coisa mais sexy do mundo. E eu não vou dizer que a Rico é o que é hoje porque eu vendi espetinho, mas eu posso afirmar que ela não existiria se ela não tivesse começado a vender. E a cada passo que foi sendo dado na jornada, uma nova porta vai se abrindo. Então, é como se é um degrau a mais que você sobe que você consegue enxergar coisas que até então você não conseguia. Só que você só conseguiu chegar lá porque você deu aquele passo, sabe? E aí o outro lado disso, né, é que eu falei meu pai da marca de carne, engenheiro, empresário, minha mãe psicóloga. Então minha mãe, né, que a história dele sempre foi um mostrando um copo meio cheio, outro meio vazio, perspectivas muito diferentes de razão, emoção e tudo mais. É, ela ficou muito preocupada comigo nessa hora, porque ela falou, filho, quando eu decidi formalizar a empresa e começar realmente, né, a revenda de carne aqui em Brasília, logo depois do espetinho e tal, que eu montei antes da Rico um clube de assinatura, né, que eu entregava carne na casa das pessoas e tal, foi o primeiro clube do Brasil por aplicativo na época, 2016. E aí minha mãe falou, filho, você tá na sua adolescência, sabe? Será que, tipo, você não tem que curtir um pouco mais sua vida agora? Você não tem a pressão e a responsabilidade por ganhar grana agora, né? Por conta desse contexto privilegiado que eu nasci. E na minha vida, de uma forma geral, tiveram muitas decisões que eu tomei que foram por uma sensação, um sentimento, uma intuição, chama do que a gente quiser chamar assim, daquilo que eu acho que eu deveria fazer, independente de ser o mais convencional ou o menos convencional. Então eu falei, mãe, eu prefiro correr o risco de abrir mão de talvez uma parte da minha vida nesse momento que você, como psicóloga, a partir da forma como você analisa o mundo, seja lá freudiana, junguiana, seja lá o que for, enxerga hoje, do que eu sentir essa brasa acesa queimando, meu olho brilhando e, tipo, eu não tentar. Então, essa foi uma decisão que, né, talvez eu tenha me arriscado um pouco mais nesse momento, assim como chegou o momento de largar a faculdade e não terminar. Meus pais foram muito contra na época. Também foi uma decisão, né, e um salto nesse sentido, como foram outros ao longo da história. Então, não existe resposta certa, não existe protocolo e não existem 3 passos no Instagram para você
aprender a ganhar dinheiro, ou para você aprender a ser famoso, ou para você emagrecer, ou para você. Isso não existe. Existe um estudo e um empirismo nosso que parte como base muitas vezes de insights que a gente tem de fora, conhecimento coletivo, mas que a gente tem que trazer para a primeira pessoa e mergulhar dentro desse processo para que talvez a gente se transforme com ele, que eu acho que é o grande objetivo de tudo no final. É, eu acho bem interessante, assim, essa questão que a gente consegue até chegar num padrão desse senso de identidade, né? É algo que realmente, hoje em dia, muitas pessoas buscam entender quem são, para onde vão, o que quer realmente fazer, e esse impacto das influências externas acaba desnorteando muitas vezes, né? E desde o começo você trouxe essa questão de, cara, eu tenho noção, o senso de identidade ele surge a partir de onde? Não sou psicólogo, tá? Empiricamente falando, mas o senso de identidade ele surge a partir do momento que você sabe da onde você veio, então seu contexto histórico, sua família, sua geração, aonde você quer chegar e você consegue pelo menos se localizar ali num, pô, eu tô aqui no meio. Eu me espelho, eu quero chegar mais ou menos em tal ponto e eu vim daqui. Então eu tô aqui no meio. O que que eu tenho que fazer para estar trilhando esse caminho? E eu acho que é algo que falta muito hoje, a gente começar a analisar essa questão de, cara, pô, o que que realmente as pessoas abdicaram, o que que nossos familiares, nossos amigos ou os nossos entes queridos fizeram para que nós pudéssemos estar aqui hoje? E o que que eu posso fazer, qual a melhor condição que eu posso dar em cima dessa realidade, né? Então eu acho que isso é sempre o primeiro passo para você conseguir progredir. Eu acho que a gente fica muito atrás de, igual você falou, buscar tantas visualizações ou buscar o faturamento X, mas poucas vezes você para e faz essa introspecção e fala, cara, mas eu já tenho uma condição privilegiada, já consigo estar nesse network, estar com essas pessoas, o que que eu posso tirar disso da melhor forma? E às vezes não ir para um certo evento chique ou pagar milhões num curso, cara, é você fazer o que você tem ali na hora, é você iniciar algo do zero, é você criar a sua própria jornada, né? Iniciar algo, né? É mais importante do que você é, ficar nesse meio tempo de se entender, né? Inicia, começa, erra, conserta. Inicia, começa, erra, conserta, né? Acho que isso é um caso bem empírico de como foi na vida do Rick também, né? Não, eu tenho uma mega pergunta, porque você falou que você foi o dono, o criador do primeiro clube de assinaturas, né, para distribuir carnes. E fiquei super curiosa, porque você era muito jovem. E você mesmo falou essa questão de um medo, né, de você arriscar muito grande. Então, como que você se sentiu? Como foi para você tomar essa decisão? Né? Nossa, você já sabia que você ia ser a primeira pessoa a abrir esse clube de assinaturas, né? Então, como que foi para você se preparar para tomar esse passo? Como foi o estudo de mercado, o benchmark que você fez, assim, como você falou, cara, isso aqui vai ser algo realmente inovador. Legal. Então, tipo, Antes de eu entrar nisso, eu já volto para o começo do clube. Eu quero fazer só um comentáriozinho sobre o que você trouxe em relação a um grande problema da modernidade que eu acho que a gente vive hoje, quando a gente está em um lugar de privilégio, que é talvez o lugar que muita pessoa que vai ouvir isso aqui está. Então, né, a gente já está falando de um recorte grande aqui, que é o paradoxo de quanto mais opção você tem, mais difícil é escolher. Abre o Netflix e escolhe um filme. Quanto tempo você gasta para escolher um filme e quanto tempo você assiste. Então a gente tem tanta, tanta, tanta possibilidade hoje que a gente acaba ficando paralisado por, na análise do que deve ser feito, em vez de se engajar com a prática de alguma coisa que a gente tem que fazer. Então, para nossa sociedade hoje, para esse recorte que a gente está falando, né, de pessoas, o discernimento sobre escolher uma coisa e conseguir ficar com ela um tempo é mais importante do que abrir mais possibilidades e mais oportunidades, porque não é nesse contexto sobre falta de oportunidade, mas sobre a gente conseguir filtrar e escolher. Tem um termo que o Taleb usa muito, que eu gosto, né, no o Taleb, Nassim Taleb lá no Antifrágil, que é o bullshit detector, né? Que é o detector de baboseira, vamos dizer assim, né, de bobagem, que é esse filtro, esse discernimento que a gente vai criando. E como é que a gente desenvolve isso? A partir da prática. Porque quando você começa a fazer uma coisa, todas as. A gente tem muitos pensamentos no nosso dia a dia. Alguns poucos desses pensamentos são um pouco mais atrelados com a realidade. A maior parte é divagação. E a realidade, quando a gente está fazendo uma coisa, a realidade, quando a gente está fazendo uma coisa, a tentativa e erro, o feedback do mundo
que às vezes é da gravidade da gente cair no chão, por exemplo, e aí a gente vai saber que a gente está mal equilibrado. No caso do negócio, a gente pode achar que a nossa ideia é incrível, mas quando a gente bota ela Em no prática. papel, né, tira do papel e bota na realidade, o cliente vai trazer um monte de feedback que a gente estava vindo, os vizinhos da loja vão trazer outros, os funcionários vão trazer outros. Então, o fazer mostra pra gente e tira da gente muitas das ilusões que a gente pode construir mentalmente, que estavam boa parte da dúvida que a gente tem do que escolher pra vida. Pô, eu tô me relacionando com uma pessoa, mas será que não tem alguém melhor? Eu tô no emprego, mas será que tem o melhor? Será que a cidade que eu tô é boa? Eu posso morar em tanto lugar do mundo. Eu tenho, tá. Velho, pega uma coisa, se conecta com ela por algum tempo, de verdade, assim. O meu professor usa uma frase que eu gosto muito, que é: encontre algo que você ama e deixe isso matar você. Não matar a gente, matar o falso a gente, o que a gente acha que é a gente, as nossas ilusões ou as nossas desilusões, as nossas crenças que a gente acha que talvez sirvam para alguma coisa ali e tal. E quando a gente encontra essa prática e se conecta com ela, eu acho que a gente vai, de certa forma, chegando mais perto do que talvez seja a gente. Sim. Quando a gente fala de a gente, né? O que é autoconhecimento, né? É ir tirando essas camadas do que a gente percebe que não é nosso, da pressão, da sociedade, disso, daquilo, do que eu. Aí vai fazendo. E aí o grande lance, que é a beleza disso tudo, é: não interessa o que é que você tá fazendo. Tipo, não interessa se é uma startup, não interessa se é concurso público, não interessa se é um restaurante, se é pão, se é hambúrguer, se é sorvete, se é uma empresa de serviços de limpeza, se você é um professor, se você é. Não interessa. O como a gente se relaciona com aquilo que a gente está fazendo é muito mais importante do que o que a gente está fazendo de fato. Vou te dar um exemplo. Polêmico aqui, né? Já pra ser. Mas talvez muitas pessoas, eu conheço algumas, né, participem de serviços sociais por uma causa aparente que talvez seja nobre, mas que talvez a intenção no fim possa ser exposição, por exemplo. Gravar um cortezinho e falar, olha, Em inglês tem share-se, né, de share, de mostrar, por exemplo. Pode ser. E não necessariamente é, mas pode ser. Às vezes a Então, pessoa até nem sabe que ela tá fazendo isso só pra. então as suas ou para se afirmar de uma forma de... Por que que a gente vai, tipo, pra academia no fim das contas? É porque a gente tá cuidando da nossa saúde? É porque a gente tá inseguro? É porque... E muitas vezes uma motivação secundária pode ser importante pra fazer a gente agir, etc e tal. Mas eu acho que a gente refinando isso com o tempo, sabe? E aí no fim das contas, velho, eu também participo muito de coisas de agronegócio, eu gosto de ir pra lugares menores. Às vezes eu encontro, tipo, uma sabedoria tão grande em pessoas que aparentemente são desprezadas pela sociedade por não estarem de acordo com o que a gente considera como sucesso, sabe? E eu falo, velho, essa pessoa entendeu muito mais sobre a vida do que, tipo, muita gente que a gente tá aí batendo palma. Então, uma coisa importante é: não interessa sobre o que é a sua empresa. Né? O que interessa é como você vai se relacionar com isso e deixar com que essa própria construção, que é tão desgastante, difícil, vai aparecer problema jurídico e contábil e com pessoas e cliente, não sei o quê, e dá. E essa fricção límbica é o termo que a gente fala, né? Quando a gente tá com dificuldade de fazer uma. Pode ser fazendo malabares, pode ser tocando uma empresa, pode ser que vai te. não fugindo de uma conversa difícil. É aí que tá a transformação. É aí que a gente faz mais sinapses, literalmente, indo pra parte neurológica da coisa. E geralmente é o que a gente tá querendo fugir. Porque se a gente pega a sociedade como hoje e a gente pega a tecnologia, o que que a tecnologia está sendo pautada, sendo criada de anos para cá? Para cada vez mais conforto e cada vez mais segurança. Só que boa parte dos problemas que a gente tem hoje, paradoxalmente, muitos de ansiedade, muitos de depressão, muitos de falta de propósito com a vida, vem talvez por a gente estar com uma vida segura demais e confortável demais. E E aí é onde a gente tem que entender que não necessariamente os padrões que a sociedade está se desenvolvendo é para onde a sociedade precisa ir. É para onde ela quer, com certeza. Mas, enfim, e aí trazendo isso pro clube de carne, né? Mas, Rabinho, Pô, antes da gente entrar no clube de Ecata, eu queria fazer um comentário, que eu achei muito legal essa questão de fazer o que você precisa fazer.
né? Porque às vezes a gente tem tantas perguntas, o que que eu devo fazer, para onde eu devo ir, sendo que tem várias oportunidades, mas a gente esquece do que está na nossa frente, né? Então, porque a gente quer alcançar o que o fulano alcançou, o que o ciclano alcançou. E eu lembro até hoje, quando eu era mais nova, a minha mãe falava assim pra mim, a minha colocava um monte de coisa. Eu fazia, gente, eu não esqueço, até meus 18 anos eu fazia natação, nado sincronizado, saltos ornamentais, balé. Ixi, mas ela falou pra mim uma coisa, minha filha, cabeça vazia é oficina do diabo. Se você deixar de fazer as coisas, se você deixar de se movimentar, você vai ter tempo suficiente para fazer qualquer besteira que não seja produtivo para sua vida. Coisas que vão destruir você, vão desconstruir o seu corpo. E eu achei muito legal porque a gente traz isso para nossa vida, né? Porque é basicamente o que você está falando. Às vezes a gente tem tantas dúvidas do que a gente precisa fazer que a gente esquece de fazer o quê? O básico. Tem um concurso, eu estou no ensino médio, por exemplo, tem um concurso na minha escola, por que não participar? Mas para que eu vou participar? Por que não? Tem uma nova oportunidade de negócio. Mas eu não sei o que fazer. Por que a gente não pode descobrir o que fazer no meio do caminho? Porque eu trabalho como professora, né? Eu dou aula para professor, para criança. E essas crianças, todas elas que vêm, é um consultório de psicologia. Todas elas que vêm, elas têm alguma coisa nelas, alguma característica que os pais têm dificuldade de lidar. E eu acho muito interessante porque uma das mães ela falou o seguinte: todo mundo tá buscando a resposta, mas ninguém tá disposto a andar o caminho para chegar lá. E é exatamente o que você está falando, né? Então, eu vou no Uma médico, frase que eu gosto muito disso, que é todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém tá disposto a morrer pra isso. aí, ó. Se a gente quiser trazer pra minha realidade, todo mundo quer ser dono da Rico, mas ninguém tá disposto a começar a vender espetinho na porta da escola e sem saber no que isso vai dar 10, 12 anos depois. Mas todo mundo quer o quê? Fala que é empresário, que é CEO, mas ninguém quer vender espetinho na escola. E eu achei o comentário específico que ela falou foi porque vai todo mundo no médico porque tem algum tipo de transtorno, alguma coisa, e quer que o médico dê o laudo. Mas você não quer fazer. Não, mas o que que eu tenho, doutor? Mas o que aconteceu comigo? Mas eu tô assim. Mas você se descobriu, você tá fazendo uma autoanálise, e a gente traz isso justamente porque você falou, você sacrificou boa parte da sua adolescência, sacrificou entre aspas. Talvez, se você não tivesse feito esse sacrifício, aí você não estaria aqui, como você falou, né? Então, na visão de muitas pessoas, é sacrificar a adolescência. Na sua visão, foi um investimento para onde você está hoje, né? E aí, agora a gente pode voltar para o clube de carnes. E que foi na época um investimento, mas que eu não tinha ideia de onde ia poder, tipo, aonde essa parada ia chegar. Eu não sabia que eu ia ter um restaurante na minha vida, nem passava pela minha cabeça sair na Forbes, nem passava, tipo assim, tudo isso foi sendo revelado e acontecendo, tipo, no caminho, sabe? Quando eu comecei a vender espetinho, o que eu gostava, duas coisas. A primeira, internamente, eu tinha muita vergonha daquilo, porque era uma escola de playboy, eu era mais um deles e, tipo, muita gente passava e olhava feio e ficava, cara, o que esse moleque tá fazendo vendendo espetinho, sabe? Aquela adolescência é uma época que a gente quer muito manter a compostura, assim, Quer ser e, aprovado. e a gente, exato, a gente sempre quer, tipo, eu me percebo assim, cara, eu vou me perceber assim a vida inteira, né? O negócio é ir vendo cada situação. Mas então, começar a me expor nesse sentido, lidar com essa vergonha, com esse medo de julgamento, foi algo muito poderoso pra mim. Porque eu tinha autoestima bem baixa nesse contexto. E foi uma parada que foi me empoderando assim mesmo, sabe? Me, me dando confiança na vida. Foi um momento muito importante pra isso. E, além disso, eu comecei a ganhar a primeira grana da minha vida. Então, o que eu vendia de espetinho dia de semana, eu conseguia na época pagar o sushi e o cinema com a minha namorada na época no final de semana. Eu comecei a fazer isso sem ter que pedir dinheiro para os meus pais. Então, tipo, eu não tinha cabeça, eu vou poupar dinheiro disso e tal, tal, tal. Não, esquece isso. Como é que toca uma empresa e DRE e separar, tipo, conta pessoal de profissionais. Isso veio muito depois na minha vida, tipo, nessa época era só assim, eu tô fazendo um negócio que, tipo, eu tô ganhando uma certa confiança e fazendo, e eu tô conseguindo com isso pagar algumas coisas sozinho na minha vida. Eu comecei a me conectar com um certo senso, entre aspas, de maior independência, sabe? Para fazer as minhas escolhas, para não ter que pedir pro meu pai, para isso, para aquilo. E isso já foi um combustível muito grande para minha vida ali. E o clube
idem. Então, tipo, chegando no clube, na época, tinha muitos clubes de vinho, tinha um clube de carne que tinha começado em São Paulo, funcionava por um site lá e tal. E aí eu olhei pra isso, um cara que eu conhecia me falou, eu falei, cara, eu acho que isso pode caber dentro de Brasília e tal, e comecei a estudar, fui atrás de desenvolver aplicativo e tal na época, fiz, dava vários erros, véi, tanta coisa, tipo, tanta, e saiu matéria também em alguns lugares e tal, então comecei a sair na mídia nessa época e tudo mais, só que, de novo, só o ato de expor, revelar o problema e ter que resolver o problema que ia aparecendo, tipo, isso era o ouro. Não era o clube. Eu fechei, o clube chegou a ter, tipo, sei lá, quase 300 assinantes em Brasília. E chegou um dado momento que não fez mais sentido porque outras coisas cresceram mais e era muito trabalho. E a galera ainda me pede. Só que, velho, eu pegava o clube, eu fazia lista, tipo assim, gravava vídeo de receita. Então, eu sou até hoje amigo de vários clientes que eram assinantes do clube. E os caras viraram clientes da Rico. Então, me enche um saco pra voltar com o clube. E, tipo, eu vou botar, a gente vai botar um cardápio de parrilha na loja nova lá do Noroeste. Muito, sabe, por conta. E aí, sobre business plan e tal, esquece business plan nessa hora, eu só comecei a fazer. O primeiro business plan que eu fiz foi algum tempo depois que eu tava fazendo o negócio, eu peguei uma matéria na UNB que chamava, era alguma coisa de desenvolvimento de negócio, sei lá, não lembro agora o nome, mas que tinha que criar um plano de negócio. Aí eu criei o plano de negócio da coisa que eu já tava fazendo ali naquela hora, sabe? Tipo, então, é claro que é importante começar a ter essa noção de um pouco mais médio e longo prazo e tal, mas isso entra na etapa um pouquinho depois, assim, sabe? Eu até diria, tipo, porque, de novo, que moleque de 18 anos, 19 anos sabe planejar alguma coisa por 5 anos? Pelo amor de Deus. Eu não sei, eu não tenho planejamento de 5 anos aí, Rico, até hoje eu não tenho. Eu consigo fazer de 2, aí acontece um monte de coisa que a gente não faz mais e tal, e Como vai. prever se Aí a gente toma uma decisão em janeiro, aí essa decisão já muda agora também. E aí tem um lado que a gente pode achar ruim disso, tipo, nossa, sabe, falta previsibilidade e tal, né? A gente tem uma parada de controle, previsibilidade das coisas, que alguma parte é importante disso. Mas, pô, muitas vezes eu acho que o perceber e reagir é tão mais antifrágil do que eu prever e controlar, sabe? Então, tipo, as duas coisas têm seu lugar. Mas se você tá só percebendo e reagindo, talvez você tá num barco à deriva. Se você tá só prevendo e controlando, talvez você tá construindo uma estrutura rígida demais que se você precisar virar um pouco mais rápido, você não vai conseguir. Que é o problema de muita empresa grande, por exemplo. E não só isso, a gente saber lidar, gerir riscos, gerir situações que são urgentes é muito importante, porque não tem como você escalar um negócio, fazer um negócio crescer, se você não entende que nada é previsível. Você pode tentar prever, mas no meio do caminho pode acontecer milhões de questões. Só uma pandemia. É, Pega teu plano, faz aí, pois é. executa. Quem é que imaginou que a gente ia ficar trancafiado em casa? E aí, como é que foi? Como é que foi da pandemia? Como é que você fez? Cara, foi uma grande loucura, né? Porque a gente abriu a primeira loja da Rico em dezembro de 2017, né? Começou na praia em junho de 2017 e a gente abriu a primeira loja. A gente ficou um ano rodando sem delivery lá e tal, e a gente decidiu que ia abrir um delivery e a gente inaugurou nossa segunda loja em agosto de 2019. Então coloca aí 8 meses antes de começar lá, Da né, a pandemia. pandemia. E a gente Março de montou uma estrutura de 2019. produção. Pô, a Rico é tudo muito artesanal, então a gente Sim. moe a carne todo dia, os molhos são feitos todo dia, tipo, então tem uma estrutura lá. Só que a gente montou uma estrutura, tipo, parruda na época. A gente gastou uma grana, a Rico fazia muito caixa e tal. E aí veio a pandemia. Primeiro, eu achei que ia ser 2 vezes mais difícil ter 2 lojas do que ter uma loja só. Foi 10 vezes mais difícil. Então a gente perdeu o controle de custo, um monte de cliente reclamando, o padrão começou a variar pra caramba, etc e tal. E enquanto a gente estava nessa confusão, veio a pandemia. Que todas as vendas foram para delivery, vendeu bem no delivery, mas tem uma margem menor por causa da margem do aplicativo, né? E é a parada. Então a gente estava com as despesas mal controladas na Rico, com o atendimento ao cliente oscilando, a margem lá embaixo, a gente ficou 2 anos no prejuízo. E a gente começou a ter que crescer durante esse período, porque a gente montou uma estrutura de cozinha de produção grande, que é a mesma estrutura que está atendendo a gente com 8 lojas agora, e que possivelmente vai atender para 10. E a Sei. gente foi obrigado a crescer por conta de uma decisão que talvez muitos anos depois eu realizei assim, nossa, a gente montou uma cozinha de produção e só o que a gente precisava era ter montado um açougue em outro lugar. Um açougue e uma câmara fria, ponto.
E a gente montou uma baita estrutura de produção. Mas E na época hoje, você não conseguia ver isso. exato. E hoje é uma bênção, tá lá. Mas, tipo assim, a gente podia ter quebrado por conta dessa decisão, por ter carregado uma mochila pesada demais por um período. E aí a gente foi obrigado a crescer para justificar esse investimento e crescer com a rentabilidade lá embaixo. Então a gente se alavancou como operação voltando para o positivo lá e tal. Foram alguns movimentos arriscados que a gente teve ao longo do caminho e que hoje, pô, a gente está muito bem, mas que poderia não estar, sabe? E aí, o grande lance que aconteceu no começo da pandemia, eu acho, foi, tipo, ninguém sabia que porra era essa. Ninguém sabia qual era a gravidade do Covid, qual é a chance de você morrer ou não e tal. Demorou, então era um apavoro coletivo, Esse um mês, basicamente. dois ficou. Histeria coletiva, tipo, nossa, assim, de caramba. Então eu não sabia o que fazer. A única coisa que eu fiz foi ir pra loja com os funcionários e falar, galera, se alguém não quiser trabalhar agora, tipo, a gente como restaurante cumpre um papel social. Alguém tem que estar na rua para alguém estar em casa. Não dá para todo mundo estar em casa. Ponto final. Então, a gente como meio tá aqui, mas nem todo mundo que tá aqui é obrigado a estar junto com a gente. Se você não se sentir confortável com isso e quiser ir para casa, fala com a gente que a gente vai suspender seu contrato, que foi uma modalidade possível na época, ou organizar sua rescisão. Eu não quero que você esteja aqui, tipo, se você acha que você não tem que estar, mas toma a sua decisão. E o que eu posso falar para vocês é, não sei se alguém vai morrer ou não vai morrer e tal. A gente não teve nenhuma morte, ainda bem, mas poderia ter tido. Só que eu falei, eu vou estar aqui dentro junto com vocês. Então, tipo, eu posso ser um que vá. Não posso prometer que ninguém vai morrer, mas eu posso prometer que eu vou estar junto. Eu não vou estar na minha casa enquanto vocês estão aqui. E essa foi a postura que a gente teve. Então, foi a pandemia, no fim, pra gente, financeiramente, assim, foi bem estressante, né? Tipo, a gente ficou, pô, 2 anos e meio, sei lá, sem distribuir lucro, por exemplo, na Rico. A grana começou a entrar indo para pagar as lojas que a gente estava fazendo e tudo isso e tal. Então, foi um momento de maior estresse, assim. É, no começo, medo, depois. Só que aí foi muito importante para a gente se reorganizar como empresa culturalmente. Foi importante para dar um gás para a gente, obrigar a gente a crescer naquele momento, que talvez se a gente não tivesse tido a crise, a gente não teria acelerado ali da maneira como foi. Então tem um lado ruim disso, mas tem um lado bom disso. E foi uma coisa que obrigou a gente a acertar muito os processos, olhar para a gestão, amarrar as coisas. Então, tipo, a gente saiu da pandemia muito mais coeso como empresa do que a gente entrou. A gente entrou na pandemia com 2 lojas, saiu com 5. E, tipo, infinitamente mais organizado a nível, né, de processos, de pessoas, de tudo isso. É que acabou que a crise, né, ela pressionou para que vocês Exato. fizessem, se reestruturassem também, né? Que entra naquilo que a gente falou mais cedo, né? Tipo, as tecnologias da forma como a gente tá desenvolvendo, aparentemente elas não trazem nenhuma crise, porque tudo é confortável, tipo. Previsível, né? Então vamos pegar exemplos aqui, disso que eu gosto, né? Antes, se eu quiser me comunicar com você e a gente estivesse em outro estado, eu tinha que te mandar uma carta. Beleza. Quando isso começou a ser possível. Então, o quanto eu tinha que prestar atenção na carta que eu tô escrevendo para mandar para você para receber isso daqui 2 semanas, 3 semanas. Beleza. Aí, fax. Beleza. Resposta mais rápida. E-mail. WhatsApp. O SMS. Áudio. Áudio 2.0. Facilitou muito a comunicação, mas se eu te perguntar qual população é mais prolixa, é a de hoje em dia ou a da época da carta? Vou trazer outro exemplo. iFood. Delivery. Restaurantes. Ninguém que tem dinheiro passa fome. Tipo, você não precisa caçar, procurar comida, etc e tal, né? Se você tem o fator monetário ok, você vai conseguir comer alguma coisa que alguém está preparando para você ou que você está comprando. Então vamos pegar. Então tá cada vez mais fácil comer. Quantas pessoas sabem cozinhar hoje em dia e quantas pessoas sabiam cozinhar talvez 100 anos atrás, pensando na média da população? Eu não tenho esse dado certo, tá? Mas eu apostaria todo o meu dinheiro numa resposta. Waze, geolocalização, Google Maps. Ninguém mais erra o trajeto, você só bota no Waze. Mas será que o senso de direção das pessoas está pior ou está melhor com o passar do tempo? Então, como tudo que vem mais fácil vem com preço. A gente tem que escolher agora a dificuldade que a gente quer colocar na nossa vida, porque muitas vezes ela não está sendo imposta aparentemente. Mas na hora que acontecer alguma coisa na sua vida, seu pai morrer, você for demitido, alguma coisa acontecer, você começar a estar ansioso, você ter que. Que chance a gente tem de lidar com um problema muito grande quando a gente está sendo privado de lidar com os pequenos problemas no dia a dia da nossa vida? Então, vamos se preparar nos tempos de paz, se trabalhar nos tempos de paz, com coisas que desafiam a gente, que incomodam a gente, que façam a gente sofrer em algum nível, porque o sofrimento é o grande professor da coisa toda, né? Se a gente souber usar.
A gente pode sofrer e se ferrar com isso, mas, né, a Vamos crise, o sofrer pra sofrimento. crescer, gente. Exato, é o bom sofrimento, que a gente Sim, escolhe conscientemente. O ir pra academia é escolher um sofrimento ali, por exemplo, sim. naquela hora, né? O negar talvez alguma comida em prol de uma coisa mais saudável pra você, seja um sofrimento ali naquela hora. Pegar alguma conversa que tá muito difícil de ter com alguém que você tá postergando, sabe? Aquela coisa que você tá jogando pra debaixo do tapete. E chegar e sentir aquele negócio vindo até aqui. E eu, véi, preciso conversar sobre isso. Eu preciso ter essa conversa difícil. Ninguém quer ter essa conversa, tipo, a não ser depois de um nível de maturidade muito grande. Ninguém quer que doa. Mas a Mas, gente, a gente foge da dor. é. Porque o grande avanço da medicina pra gente tá mais em fazer a gente sentir menos dor do que fazer a gente aprender a lidar com a dor. Eu ia E, falar uma coisa muito legal, porque a gente, querendo ou não, a gente fala sobre caráter o tempo todo aqui na nossa conversa, né? E eu falei no começo que você seguiu o exemplo dos seus pais, né? E você fala pra mim o seguinte, que você foi aprendendo ao longo do caminho. Na pandemia, você disse que alguém precisa estar fora para que alguém seja em casa. Eu achei muito poderosa essa frase, porque é a verdade. Eu acho que muita gente, na pandemia, muita gente achou que o Uber chegava como, gente? Voando, um passo de mágica. Muitas pessoas precisaram se sacrificar, se arriscar para que outras pudessem estar no conforto de casa, né? E eu vejo que isso também é um posicionamento de caráter. A sua empresa, a empresa que você trabalha hoje, que você está fazendo crescer, ela tem crescido por conta disso, porque tudo que é muito rápido pode acabar muito rápido também. Agora, se você consegue colocar o caráter, porque às vezes eu vejo que as pessoas, elas falam assim, não, mas e se eu der um jeitinho aqui? E se eu fizer assim, tentar encurtar o caminho, que elas vão ter sucesso mais rápido, mais uhum, fácil, vou me tornar um profissional melhor. Pode até vir mais rápido, mas a queda vai ser muito mais rápida também. Então, quando a gente consegue construir uma empresa, um negócio, um grupo com caráter, com respeito, com dignidade, porque eu acredito, pelo que você fala, que não foi só sobre você ter mantido a sua empresa durante a pandemia. Quem é que estava com você? Quantos funcionários estavam com você? Né? Então, não é só sobre a sua casa, você sustentar, pagar as suas contas. Existem outras pessoas que estão junto com você nessa jornada, né? Então, eu acredito que quando você gere um negócio, a gente precisa estar sempre olhando para si mesmo nesse sentido, né? Eu estou crescendo, estou aprendendo com essa dor que está vindo comigo, porque a gente não pode largar a mão e fazer o que a gente quiser, a hora que a gente quiser, e esperar que tudo vá dar certo. Não tem como. A gente precisa sempre estar se calibrando, gerando esse caráter. E eu falo isso porque no começo, quando você falou sobre a sua adolescência, eu vejo como que isso moldou o seu futuro. Porque é um sacrifício que você fez, que às vezes eu, por exemplo, estava assistindo The Vampire Diaries. E depois, no futuro, isso doeu. Doeu. Porque quando eu fui construir um negócio, eu falei assim, caraca, mas quando eu era adolescente, eu tive uma oportunidade de fazer estágio e eu não fiz, né? Porque eu queria ficar assistindo televisão em casa. Você entende o que eu tô falando? Né? Então, fala ainda. Não, eu acho que é bem importante esse contraponto de o que é necessário ser feito, o preço que eu estou disposto a pagar e o que a sociedade ou o que as pessoas à minha volta estão fazendo, né? Então a gente entra pegando um pouco de tudo que já foi falado, o princípio de identidade, aquele do início. Cara, o tempo inteiro a sociedade está batendo na tua identidade. O tempo inteiro seus amigos, sua família, o colégio, a faculdade ou o teu primeiro emprego. É o tempo inteiro você tentando se reafirmar, tentando reafirmar seus princípios, sua forma de agir, sua forma de pensar. E hoje em dia, com as redes sociais também, o pessoal quer se reafirmar muito online e pouco presencialmente. Então hoje a pessoa quer muito mostrar o que é ou as ideias que tem online, mas pessoalmente nas escolhas diárias não tem esse mesmo senso, essa mesma vontade de reafirmar suas posições, né? Entra muito também na questão que o Rick trouxe de disciplina e foco, saber dizer não para as coisas certas, saber se posicionar, falar, cara, isso aqui não me convém agora, não vou gastar meu tempo e minha energia com isso nesse momento, né? Eu acho que eu vou gastar 6 meses nisso aqui, vou gastar um ano nisso aqui, vou focar e vou pegar o feedback disso, vou atuar com excelência e diligência, né, que é algo que falta hoje muito também, de você pegar algo e realmente dar o seu melhor, né, ser fiel no pouco ali, né, tá no início, entregando o seu máximo, que assim você vai colhendo os frutos. No caso do Rick, ele trouxe essa questão de um maior senso
pessoal e na questão de mais independência, quando você já está cheio de inputs internos que você vai fazendo essas pequenas coisas que você está postergando e você começa a fazer, isso vai te dando um senso de pertencimento, de cara, como é bom acordar cedo, como é bom ir malhar, ou como é bom, cara, pô, não consegui ser tão produtivo hoje, mas pô, fiz 5, 6 coisinhas aqui, dei meu check, amanhã vamos de novo. Isso vai gerando um senso de excelência pessoal. Você vai entregando tanta excelência naquele pequeno passo que você vai dando que você se torna excelente. Você se torna uma pessoa excelente no convívio pessoal, se torna uma pessoa excelente na sua gestão de negócio, gestão de pessoas, gestão de sentimentos, né? De energia, enfim. Então acho que deu para dar uma robustez muito grande para tudo isso que ele trouxe e até mesmo que ele comentou de quando estava na pandemia, nessa questão de entrar, ter o skin the game ali, se colocar no lugar da pessoa, de ir para dentro do negócio e falar, cara, eu vou viver isso aqui, eu vou viver esse momento com vocês e é isso. E quem entende da realidade de cada um, mas vocês podem contar comigo. Então, você vê que toda a narrativa que ele trouxe chegou nesse momento dele ter essa condição de se portar dessa forma. Não foi algo que, tipo, cara, do nada, né? E trazendo um pouquinho sobre isso, tipo, essa visão de às vezes ter que negar alguma coisa e, tipo, fazer escolhas e tudo mais, é duas coisas assim sobre isso. A primeira é que isso não tá indo contra, tipo, a sua diversão ou o seu lazer ou momento, sabe, de descompressão e tal. É, porque, tipo, eu vejo que no empreendedorismo, né, é, e isso vem de uma visão muitas vezes meio de atleta também, né? É tipo, esporte de alto rendimento, eu tenho minhas dúvidas se ele é mais ou menos saudável do que o sedentarismo, por exemplo, se a gente for parar pra pensar. É, talvez as coisas vão se reverberar de forma diferente. Mas essa mentalidade do. Ah, De se entregar demais pro trabalho, que você fala? workaholic, às vezes, tipo, num certo modo, a todo custo. Ou tem aquele cara, aquele David Goggins, né? Tem os livros best-seller, que corre uma maratona por dia, não sei quantos anos. Essa mentalidade de, tipo, eu aguento, mas eu aguento. Tem que ter o equilíbrio, né? E, tipo assim, ela traz sucesso, tá? Você vai ficar rico desse jeito, tipo, você vai conseguir um corpo bonito, não saudável necessariamente, mas bonito desse jeito, tipo, ela dá resultado, tipo, é, esse, essas descompensações, né? Ou a galera que abdica de 10 anos da vida absurdamente para poder trabalhar que nem um maluco e vende essa ideia, né, nas mídias sociais e que é normal você dormir 4 horas por noite e trabalhar até de madrugada tomando energético e tudo mais e essas coisas funcionam assim, ou a do work hard, play hard, né, tipo, também é uma comum, assim, dessas coisas que eu pego. Então, tipo, a galera fala isso porque a galera teve resultado dessa forma, fato. Então, só que aí a gente tem que entender o que que é sucesso pro que é desenvolvimento humano. E às vezes o pace que a gente precisa crescer nossas coisas, né? A velocidade que a gente vai dar e o que é importante pra gente, vão precisar desses momentos de mais descompressão, etc e tal. Então, tem uma frase que eu gosto muito do Naval Ravikant lá. É um dos livros que eu leio todo ano, Almanac de Naval Ravikant. Ele fala assim: um corpo saudável, uma mente quieta e um lar cheio de amor. Essas são três coisas que só podem ser conquistadas e que não podem ser compradas. Comprado, vamos pegar, né? A gente vive. Na verdade, sim, dinheiro é uma parada que a gente inventou como sociedade e que ela é funcional pro que a gente está vivendo. Então ela é real por causa disso. Mas o desenvolvimento humano por si, isso é uma coisa relativamente recente, que a gente começou a entrar nesse meio do capital, né? Da maneira como está acontecendo. Os primitivos, eles não tinham essa opção de deixar o dinheiro rendendo para poder aposentar lá na frente. Não, irmão. É caçar a sua vida inteira e depois você vai ser um ancião na tua aldeia e vai ser isso. Então, sempre o valor estava atrelado ao trabalho do dia, ao valor gerado. Então, essa possibilidade do passivo, ela é bem recente na sociedade como um todo. A gente não tem que negar ela, tá? Ela é importante, vamos lá. Liberdade financeira, vamos se organizar. A gente vive num país, vamos diversificar e lá. Mas não é aí que você vai se transformar. Você não vai se transformar como ser humano
pelas escolhas de investimento que você está fazendo e pela sua carteira. Você pode conseguir independência financeira e tempo com isso para poder fazer o real trabalho. Mas o real trabalho é sempre feito aqui e agora naquilo que a gente está fazendo. Então, senão a gente fica nesse trabalho mental, né? Das coisas todas e nessas projeções e tudo mais. Eu até esqueci a primeira coisa que eu ia falar, então foi só pra segunda. É. Não, a gente estava falando sobre a questão do sacrifício mesmo, tudo que você falou, né? E de fato, você, quando você era Não, adolescente. lembrei, obrigado. Boa. E a segunda coisa é, às vezes a gente acha que a gente tem uma noção errada do que é descanso. Hum. Porque às vezes a gente acha que, tipo, trabalham muito numa semana ou treinam muito e tal, aí você fala assim, não, domingo eu vou descansar. E aí o descansar pra gente é ficar enfurnado em casa, mexendo no celular, no Netflix, etc e tal. E aí eu vou te perguntar, repara se você tá mais ou menos cansado no final desse dia do que você tava num dia da sua semana. Repara se você tá mais ou menos cansado no final das suas férias, quando você tá entediado e que você não tava fazendo alguma coisa. Eu não vou dizer produtiva, esse é um termo que eu acho foda, porque não necessariamente tem que ter um produto, mas alguma coisa que você tá se engajando conscientemente em fazer. Então, o que a gente chama de descanso, às vezes, é uma fuga do momento presente, e da dor, e do trabalho, e da prática. Só que sempre que a gente usa ela, o celular é uma das formas mais óbvias, mas a bebida pode ser, ou a droga pode ser, ou qualquer coisa que a gente for fazer pode ser. É, Geralmente, o pós disso, fica uma hora mexendo no celular, sai e vê como está seu raciocínio. Fica. Assiste 6 horas de séries seguidas no Netflix e depois tenta fazer uma coisa difícil com a sua cabeça. O vício da dopamina, né? Até a sensação da preguiça, da parada que tá ali e tal. Então, tipo, a gente também tem que saber o que é descansar, sacou? A gente às vezes não sabe, velho. Tipo, talvez o descanso seja 2 horas de caminhada. Tipo, talvez isso seja um descanso sem celular. Certo. É, Não fazer nada, literalmente. pode ser também. É a coisa mais difícil do mundo, né? É. Então, e se você não estiver conseguindo fazer nada por muito tempo, faça alguma coisa. Mas, tipo assim, velho, eu, por exemplo, botei um desafio pra mim esse ano. Eu nunca tive contato com música na vida, né? E dentro da prática de movimento que eu faço, que são alguns treinamentos e tal, né? Uma vertente desportiva, uma prática de vida física. Tem ritmo. Ritmo é uma das coisas, né? E eu tô fazendo. E eu comecei a ver que eu tive facilidade pra pegar as coisas de ritmo. Eu falei, cara, eu nunca tive contato. Sempre fui atleta, né? Nunca, nunca. E eu fiquei encucado com isso, assim, tipo, as coisas que eu tinha que ter 6 semanas pra aprender, em 2 semanas eu tava aprendendo. Eu falei, cara, eu vou tentar aprender um instrumento, velho. E aí, no começo desse ano, já tinha algum tempo que eu falava, eu queria aprender a tocar violão. E aí eu falei isso pra namorada da minha irmã. E aí, no começo do ano, e ela é música, né? É uma das coisas que ela faz. Só que eu sempre falava isso e nunca fazia, sabe? Tipo, eu quero aprender, um dia eu vou aprender violão. Um dia eu vou aprender violão, sabe? Um dia. No outro dia ela apareceu com violão, Ai, lá em que casa. legal. Tá aqui, uso quando você quiser. Aí eu olhei pra aquilo, não, agora eu tenho que pegar. Né? Isso foi, sei lá, no dia 2 de janeiro, alguma coisa assim, foi logo depois do Réveillon. E, tipo, o quanto eu tô conectado com esse processo, tipo, o quanto às vezes eu tô ansioso, velho, tipo, e tô passando por um momento. Por exemplo, nessa semana, a gente tá inaugurando a 8ª loja hoje. Eu tô aqui, tipo assim. Foi até semi-irresponsável isso aí. É, né, a loja Noroeste, galera, vamos conhecer. Faz um merchan. E aí, e por alguns outros motivos da minha vida, assim, tipo, eu tô em 2 semanas mais ansiosas, assim. Eu tô dormindo menos essa semana de inauguração, isso é um gatilho, sabe? Tô comendo mais tarde, isso é um gatilho às vezes, né? Que fica. E algumas dificuldades, algumas coisas, e muita tensão envolvida e muita coisa. Então, tipo, eu tô em semanas, talvez, vou falar uma parada delicada aqui, tá? Mas vamos falar assim, em semanas mais ansiosas, mais tristes e com menos energia do normal. Talvez algum desses sintomas reunidos sejam que as pessoas poderiam falar de um estado, início de um estado depressivo, mas ele passa. É isso. E aí eu vejo, caramba, eu tô me sentindo assim, a cabeça tá lá na frente, tal, tal, tal. Beleza, meditar é uma possibilidade e tal, mas às vezes nesse momento é até mais difícil meditar, tipo, quando você já tá ansioso ali, sabe? Alongar a respiração ajuda muito. Mas eu pego o violão e fico uma hora tocando violão e tento aprender uma música nova. E fico lá. E eu começo a me frustrar com essa porra, porque eu não consigo tocar direito. Eu começo a tentar cantar junto enquanto eu tô tocando. E o negócio vai travando e fica ruim, ruim. Passa uma hora, eu tô
transformado. Transformado. Sabe? Se eu tivesse ficado mexendo no celular nessa 1 hora. E qual que é o bonito? Tipo, talvez eu vá fazer essa prática e não vá passar a minha ansiedade. Mas aí eu observo, opa, o que é ansiedade? Vamos falar no corpo, o que é ansiedade, velho? É a taquicardia, né? Pensamento mais acelerado, a coisa que, tipo, mais dificuldade de estar presente, dá aquele nó da garganta, aquele aperto no peito, sabe? Isso é um dos sintomas. Você fica mais desastrado, bate mais nas coisas, né? Porque fica Presta mais atenção. avoado e tal. Então, tipo, eu quero saber conviver com ansiedade. Tipo, eu não quero a vida. Gente, vida perfeita não existe. Tipo, ninguém vai estar bem sempre, sabe? Eu quero poder ser, na medida do possível, quem eu sou, no dia mais feliz da minha vida e no dia mais triste. Tipo, eu quero saber conviver no dia que eu sair na Forbes e abrir uma loja nova e no dia que pega fogo numa loja, no dia que meu pai morrer e no dia que eu. Sei lá, se um dia eu vou perder, eu amo fazer esporte. Talvez um dia eu perca uma perna. Eu quero ser a pessoa que vou conseguir lidar com isso, independente do que a vida apresente pra mim. Eu sou essa pessoa? Não, não sou. Fato. Acontece algumas coisas que eu falo, cara, como isso tá mexendo comigo? Tipo assim, agora, nesse momento, que loucura, né? Sei lá, relacionamento. Às vezes dá um ciúmes. É sério que eu tô com ciúmes? Tipo, que piada. Eu olho pra parada, tudo isso acontecendo na minha vida, é isso que eu tô preocupado. É isso que tá mexendo comigo? Mas não no sentido de apontar pra outra pessoa ou me julgar, mas assim, nossa, existe um trabalho a ser feito. Tipo, existe um trabalho a ser feito. Sobre controle, sobre isso, sobre aquilo. Então, quando a gente consegue, eu acho, migrar nossa perspectiva do banco do passageiro pro banco do motorista, sendo quem tá observando o que tá acontecendo, se distanciando daquilo que tá aparentemente acontecendo, se eu consigo ver o que eu tô com raiva. Tá bom, o que é raiva? É o sangue vindo pra extremidade do corpo, ele sobe pra cabeça, te dá energia pra caralho. Ninguém tá com raiva cansado. Quando vem raiva, meu irmão, você tem energia para subir. O cansaço foi Só... embora. Exato. E a gente tem que começar a perceber essas coisas, sabe? Tava Né? na loja do Noroeste ontem, por exemplo. Logo depois, um pouco antes de eu chegar, eu soube que tinha acabado de. Um cara bêbado começou a xingar os funcionários, etc e tal. E aí, eu já fui crescer meio que assim pra cima do cara e tal. É um negócio que mexe muito comigo e tal. E beleza, velho. Tipo, tá, vamos lá. Vamos fazer o que tem que ser feito. Mas por que que um bêbado, tipo, sei lá, um cara, por qualquer motivo que seja, mas tá num estado de inconsciência e de idiotice, por que que um bêbado é capaz de me tirar do sério, velho? Tipo, pô, eu tenho que ser melhor que isso, sabe? Eu tenho que conseguir lidar com isso, eu tenho que preservar minha equipe, eu tenho que preservar meu cliente, fazer o que for. Pode se chamar a polícia, pode ser. Acontece, coisas acontecem. Tem que ser feito. Talvez é um momento da vida, a coisa certa é você agredir alguém pra defender alguém. Talvez essa seja a melhor coisa que você pode fazer em algum momento da sua vida. Não pode ser regra. Talvez a comunicação violenta tenha seu lugar. Aí a gente. Comunicação não violenta o tempo todo e tal. Talvez existam momentos para comunicação violenta. E ela vai ser o mais saudável que você pode fazer, sabe? Talvez, Você pode tirar aquele momento, né? talvez algum momento da sua vida, álcool seja exatamente o que você precisa. Talvez em algum momento fumar um cigarro para você é uma coisa que você precisa. Não sei. Não sei. Mas então a gente tem que tomar muito cuidado com todos os protocolos e tal, tal, tal. E seguir eles sim, qualquer tipo de protocolo. Ele pode ser nutricional, de atividade física, religioso. Vamos entender a Bíblia como um protocolo, ou os Vedas. Nossa, é incrível, velho. Tem ouro em tudo isso aí, sabe? Meu Deus, como tem coisa ali. Tipo, como tem coisa. Só que todo protocolo é uma bússola, não é um mapa. E muito menos o território. Então, tipo, tem uma coisa que o Osho fala, por exemplo, que eu adoro, que é Jesus Cristo não era cristão e Buda não era budista. Cada um viveu dentro de um dado contexto, hindu ou judaico, pegou várias coisas que fizeram sentido, em outras divergiram e encontraram seu próprio caminho de alguma forma, sabe? Então, tipo, isso é uma coisa muito polêmica que eu tô falando aqui. Caramba, talvez eu vou ser apedrejado por aí. Não faz esse corte no Instagram, deixa no podcast, mas não faz esse corte no Instagram. Não, mas é a hipótese. Você tá É, fazendo o que você exato, mas, pode mas, fazer. mas é assim, velho. Eu acho que é impossível atingir iluminação, seja lá o que isso seja, sem um componente de autenticidade envolvido. Claro que a gente precisa de um professor, claro que a gente precisa de um guia, claro que a gente precisa de ajuda, claro que a gente não é um ser sozinho, nem pra tocar uma hamburgueria, nem pra viver, tipo, a gente é um ser coletivo.
tem seres humanos mais desenvolvidos e menos desenvolvidos, tem seres humanos que foram iluminados, tem gente que entende nutrição, tem gente que entende. Vamos fazer isso, vamos aplicar isso, velho. Porque, porra, se eu tô vendo lá o cara falando de ajudar o próximo o tempo todo, aí eu vejo alguém que é diferente de mim, eu começo a julgar por causa disso, eu começo a condenar, eu começo a tirar a pedra que ele falou pra não jogar. Quem sou eu? Um escravo da escritura e não da espiritualidade, e não um aliado à espiritualidade por trás da escritura, né? Os livros não são sagrados, tipo, o que é sagrado são é o, é o conteúdo, a mensagem por trás daquilo. E às vezes eu acho que a gente pode acabar se perdendo com isso, que é você ir no médico e esperar que ele vai resolver sua saúde, ou você ir no seu professor e achar que ele vai te deixar mais inteligente, ou você ir no seu nutricionista e achar que ele vai te deixar mais forte ou mais magro, ou você ir no seu consultor do seu negócio e achar que ele vai te deixar rico. E é algo interessante também, só dando maior ênfase a isso, a questão da Bíblia por si só é um livro que ela é escrito tem várias maneiras, né? São vários tipos de influência que tem na Bíblia. Tem um contexto histórico da pessoa que escreveu, então ela pode ter vindo através de um direcionamento divino, ou pode ter vindo através de uma interpretação daquela pessoa naquele momento. Pode ser a mesma história que foi contada durante vários momentos. Então a Bíblia por si só, igual ele falou, ela não é sagrada, é a mensagem, é aquilo. Você tem de 5 a 10 formas diferentes que a Bíblia foi escrita em vários momentos distintos. Então você tem um momento que foi o autógrafo que fala, que é o próprio profeta que escreveu, tem um momento da inspiração, tem um momento que desse contexto histórico do que já foi repassado. Então, acho que toda vez que a gente se apega demais ao positivismo, né, aquilo que está realmente escrito, e você tira o contexto social da sua interpretação, você chega a um momento que você pode cometer erros e que às vezes pode impactar a sua vida de uma forma permanente, ou a vida do seu próximo ou da sociedade. Então, todos os momentos na sociedade que aquilo foi interpretado positivistamente, tudo no tete a tete, assim, deu alguma coisa errada, né? Quando você tira essa parte da empatia, essa parte de entender a realidade do próximo, essa parte de você estar querendo realmente somar, né? E contribuir. Exemplificando, irmão, o que é louco. Tipo, a Bíblia pode ter sido foi uma ferramenta ao longo da história que inspirou homens a viverem a partir do amor e cuidarem de muitas pessoas, e foi instrumento de massacre e caças, guerras. Mas é o mesmo livro. É culpa de Jesus? Mas é lógico que não, pelo amor de Deus. E como aí entende como a gente tem que ir se transformando pra gente ser o discernimento da parada? Do que for. Exatamente. Do que for. Beber água é bom. Se você beber água demais, você morre. E no horário errado também. E, Eu tava assistindo esses dias, inclusive. É porque, gente, parece que a gente tá falando tudo menos empresas. nossa, cara. Desculpa, galera. Entreguei nada do que vocês estavam esperando. Olha só. Me critiquem, vamos na loja. Me critiquem pessoalmente. Mas se você entender o que é isso aqui que a gente tá falando hoje, gente, seu negócio vai assim, voar, vocês não estão entendendo. A gente entender sobre a nossa vida, sobre a fundação do homem, da humanidade, é isso que vai fazer você girar, você crescer. Né? Porque eu tava ouvindo esses dias, né, um médico falando, vocês entendem que se você precisa beber no mínimo 2 litros de água por dia. Mas se você chegar a não beber água o dia inteiro, aí chegar à noite, aí, nossa, eu tô morrendo de sede. Aí você vai lá e bebe 2 litros de água por dia. Você sabe que você pode morrer, literalmente? Porque existe todo um sistema no sangue que vai ficar sobrecarregado, né? E você pode morrer. E aí você. Nossa, mas eu tava bebendo água. Gente, mas tudo tem o quê? Tem que ser. Ó, o que a gente falou aqui tem uma palavra, ó. Moderação. Né? Porque foi o que você falou. Na minha primeira reação quando eu vi a pessoa embriagada foi que eu vou ficar nervoso, eu quero discutir com o cara, vou querer bater no cara. Mas quando você tem maturidade, vai, opa, peraí. Será que é isso que eu devo fazer aqui na frente dos meus clientes? É isso que vai trazer meu negócio para crescer, para mim? É isso que vai apaziguar ou melhorar aquela situação ou só vai piorar? Então a gente precisa entender que eu preciso beber um pouquinho de água hoje, às 10, às 11, meio-dia, durante o dia. E é a mesma coisa na nossa vida, né? A gente precisa o quê? Da moderação, fazer um pouquinho de exercício. Mas o que você falou é todo dia fazer um pouquinho.
Desde o começo a gente falou isso, gente. Começou na adolescência. Você não se entregou completamente pro seu trabalho. Não, porque você falou que você pegava seu dinheiro, o quê? Podia sair, ia pra um date, ia sair com os amigos. Então a moderação, ela ajuda a gente a manter um negócio estável, preparado para o futuro, porque a gente não sabe, como você falou, não sei se como é que vai estar o dia de amanhã, se eu vou sofrer algum acidente. A gente não sabe do futuro, mas a gente pode se preparar hoje para que o futuro da nossa vida, do nosso negócio, ele possa ser bom, para que a gente possa viver uma vida estável, melhor, né? Então, ó, gente, se deixar, a gente até amanhã falando, tá? Sou a moderadora e eu sou igual a Kim, eu só gosto de falar, entendeu? Então eu queria fazer uma pergunta pra gente começar a encaminhar pro fim, que é sobre a nova unidade também, né? Que eu sei que, como você disse, né, que foi muito sacrifício até chegar aqui. Não foi sozinho, foram com muitas pessoas, foi um corpo de pessoas. Você falou de várias formas sobre administração, né? Então, como que tem sido hoje essa nova fase de abrir uma nova loja, num lugar novo, num lugar que tem uma clientela exigente? Então, para manter o padrão, precisa de muito de estar ali. A questão do erro que você falou, né? Analisar o feedback dos clientes, né? Então, dói, né? Mas como é que tem sido para você hoje essa experiência para chegar aqui nessa nova inauguração, nessa nova loja? Como é que está sendo para você viver isso? A loja do Noroeste, ela tá sendo, tipo, apesar de ser a oitava vez que a gente passa pela mesma coisa, vamos dizer assim, tem um componente diferente, assim. E primeiro que toda vez que você vai pra uma abertura, tipo, gera, não interessa, você tá mais acostumado, a diferença é que você sabe que você vai dormir menos, que vai ser mais estressante, que você vai ficar nervoso, que você vai errar com o cliente, que o sistema vai cair, etc. No começo das primeiras vezes, você acha que vai dar tudo certo, e aí, quando alguma coisa dá errado, você fica frustrado. Agora, você já sabe mais ou menos o que dá errado, então você prevê algumas dessas coisas e contorna antes, mas você ainda assim sabe que vai ter coisa que dá errado e o negócio é você ir corrigindo o mais rápido que pode. Então, isso muda. E o caso do Noroeste, eu moro lá, né? Então, tem alguns anos que eu moro lá. Meus sócios, dos 4 sócios fundadores, 3 moram lá. Eu e o quarto tá morando nos Estados Unidos, vai voltar agora, provavelmente vai morar lá também. Então, até isso é legal, né? Porque dentro da sociedade eu sou o vagabundo que largou a faculdade e meu sócio tá formando economia em Colômbia. Então, Meu Deus. as coisas estão contrabalanceiam e, na verdade, E todo mundo tem sucesso. e são perspectivas diferentes e tal. Então, a gente é muito complementar sobre as coisas, sabe? Legal. É, tudo bem, então aí, loja. Então, toda vez que a gente vai abrir uma loja, o que que eu olho muito, assim, sabe? A primeira coisa é a gente, tipo, conseguir entregar uma boa experiência pro cliente que tá ali. Então, quando você vai abrir um restaurante ou um novo negócio, o que você tem que mais se importar no começo é gerar venda e gerar satisfação no atendimento que você está entregando. Porque você garante recorrência. Então, tipo, agora eu nem tô olhando para qual tá sendo o tamanho da porção da batata frita, se tá indo um pouco a mais ou um pouco a menos. Qualquer tipo de errinho a gente troca do cliente. Se a gente estourar um pouco o custo no primeiro mês ou no segundo, honestamente, pouco importa. Porque isso é a parte menos importante da parada agora. É lógico que é fundamental pro restaurante, mas existem etapas, né, das coisas. Então, nossa primeira coisa é garantir que a loja vai abrir cheia. A segunda coisa é a gente garantir que a gente vai conseguir atender bem a maior parte dos clientes que estão lá. O outro lado é que a gente vai conseguir perceber e reagir com os clientes que não estão. Então, por exemplo, é lógico que a gente já teve reclamações. Alguma eu percebi lá. Tinha, por exemplo, um cara russo lá. E a gente cagou a experiência do cara. Mandou o hambúrguer errado, na ordem errada, chegou um hambúrguer frio e tal, e mandaram de novo. E aí, na hora que eu olhei, eu falei, cara, aquele cara tá com cara de bravo. Aí o garçom falou, não, cara, ele tá muito puto e tal, não sei o que lá. A família dele toda comendo os hambúrgueres e ele olhando pro hambúrguer sem tocar no hambúrguer. Tipo assim, o cara perdeu a fome, de tanto que a gente errou com ele, sacou? E aí eu, caramba, fui falar com ele, né? Depois eu fui falar, e aí como eu chego nessa hora, né? Tipo, gente, é muito difícil você brigar com alguém que se demonstra numa postura, tipo, verdadeiramente humilde. Que reconhece o erro e que não tenta se defender e justificar. E eu só cheguei lá pra pedir desculpa. Cheguei falando inglês com ele, e aí ele falou: não, pode falar português, moro no Brasil tem um tempo. Cara, eu queria te pedir desculpa, a gente tá num dia de teste. Falei pra ele, cara, eu não queria que você pagasse a conta, nada, não é um hambúrguer que a gente errou. Queria que hoje fosse por nossa conta aqui. E aí ele virou e falou: não, 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 eu faço questão de pagar, tal, 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 eu vou voltar em outro momento. E eu fiquei um tempo conversando com ele lá, não falando, né, falando, cara, a gente só cagou no pau aqui, é isso. Não tem justificativo. Tipo, é isso. A gente errou. Não é? E aí, beleza, ele saiu, agradeceu, os filhos dele gostaram do lanche.
E ele falou, eu vou voltar outro dia, espero que seja melhor. Eu falei, seu nome tá anotado aqui, te espero voltar e tal. Tô eu no Noroeste ontem, isso foi antes de ontem, saindo do mercado com as sacolas de coisa. Igual eu falei, né? Eu moro no bairro, lá é um negócio muito bairrista. Andando assim indo pra casa, eu gosto muito de caminhar. Então, sei lá, uns 2 km de casa eu fui andando. E na hora que eu tô indo, passa um carro buzinando. O que é isso? Parou, o cara encostou o carro. Quando eu vi, era ele. Pô, Ricardo, não sei o que, me chamou, apertou, eu vou lá semana que vem, tal, tal, tal. E o cara, tipo assim, quase nunca errar é o problema. Tipo, às vezes é. Mas quase sempre você consegue contornar isso se você, tipo. E aí, não existe. Eu falo muito pra equipe assim, velho. A gente tem algumas diretrizes de atendimento, que você cria alguns procedimentos e tal. Tem que ter também. Tem que ter contrato pros tempos de guerra, né? Pra que você faz acordos formais? Pra na hora que a gente não consegue dialogar. Pra hora do diálogo, você não precisa do contrato. Quando você tá bem, você não precisa do contrato. Quando você tá com a equipe bem entrosado, você não precisa da diretriz de atendimento. Porque a base do atendimento, por incrível que pareça, tá escrita na Bíblia, nos Vedas, no Alcorão, em todos esses lugares, que é basicamente tratar as pessoas com humanidade. Com amor. Tipo, isso é a base de qualquer tipo de relação. Amor. Então, só que nem sempre a gente consegue fazer isso, tem muito estresse, tem muita coisa, então você precisa criar procedimentos, processos e tal. Mas a hora do improviso, a hora da parada, do encantamento, vem de uma ação de um ser humano para um ser humano. E o que a gente tenta fazer, né, e eu vou trazer isso porque você falou, qual é a parte mais importante da Rico agora? Atendimento ao cliente, que é uma consequência da equipe. Primeiro equipe, depois cliente. Primeiro eu como liderança. Tudo acontece de dentro para fora. É do indivíduo para o grupo, para a sociedade. É do corpo para a mente, para o espírito. É do seu quarto para a tua casa, para o teu bairro. Então, sempre assim. Isso é inviolável, essa regra. Se você não tá cuidando de você e tá querendo cuidar do mundo, você tá cagando o mundo. Eu vou te contar essa parada. Tipo, tem um cara que eu gosto muito, tava até aqui em Brasília fazendo espetáculo essa semana, que é o Murilo Gun, né? Ele falou assim: tudo que tu faz contém tu. Então, como tá tu? Se tu tá zoado, tudo que tu for fazer vai estar zoado. E quanto mais tu crescer, mais tu vai escalar a tua zoadice. Isso é uma verdade muito grande. Então, tipo, beleza. Então, se eu tô cuidando de mim como líder e tal, da equipe, a gente nem entrou muito nesse tópico hoje, mas é a parte que eu mais mexo dentro da equipe, é chegar em atendimento ao cliente. Vou dar um exemplo de encantamento que aconteceu na loja do Noroeste agora também. Prático. Cheguei lá, fui falar com uma família, gente, como tá aqui e tal, tal, tal. E tinha uma menina de 10 anos lá. Chamava Luna. Não sei se ela vai ouvir o podcast algum dia. E aí cheguei lá, tal, e perguntei pra galera como tava, como eu faço, como os funcionários fazem, a gente tem muito essa polícia, alguma coisa tá errada, a gente troca, faz isso. Na hora que eu fui sair, ela me puxou assim e falou, olha só. Aí eu falei, oi. Ela falou, essa batatinha tava incrível. Ah, que É a bonitinho. melhor batata que eu já comi na minha vida. Eu falei, é mesmo ela. E esse ketchup aqui de mirtilo? Eu nunca tinha comido nada parecido e tal, tal, tal. E ela tinha pegado uma batatinha pequena. Eu, cara, que legal, Luna, e tal. Aí eu saí, busquei mais um potinho de batata e trouxe pra ela com mais um vidrinho de queijo. Ó, isso aqui é de presente pra você. Que bonito, legal. E aí ela, velho, ela, tipo assim, adorou. A gente começou a conversar pra caramba. Isso foi anteontem. Ontem tô eu na porta da loja, ela foi de novo. Chegou lá, me deu um abraço, não sei o que, foi comer e tal, 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 foi comer com a família. E no Noroeste tem muita criança, a galera fica brincando no jardim ali, correndo, confusão e tal. Cara, eu tenho que até ver o que fazer com essas crianças. E aí a aluna começou e tal. Aí ela achou um grilo no jardim e começou a vender grilo pros clientes dentro da loja. Gente, vocês querem um grilo e Gente, tal? Eu olhei pra essa parada, achei que. Aí eu comecei a conversar com ela. Aí tem um cachorro que tá chegando lá na loja do Noroeste todo dia, hum, cachorro de rua. E eu comecei a dar comida pra esse cachorro, e minha sócia e água. A gente tá chamando ela até de Rica. É uma cachorrinha, ela é bem medrosa assim e tal. E aí toda hora eu saio uma hora no negócio, eu levo um hamburguinho que a gente errou o ponto lá e tá mais queimado, e sento lá e dou pra ela, dou água e tal. Eu tava fazendo isso, vieram 5 crianças comigo dar comida pro cachorro junto. E eu comecei a conversar com as crianças, uma delas era aluna. E aí, nisso, chegou um adulto. Eu comecei a conversar com o adulto. Ele começou a perguntar como é que era o negócio da Riga. Eu comecei a explicar qual era a lógica por trás do investimento e tal, tal, tal. E ela ouvindo, aí ela virou e falou assim: vem cá, eu posso ser sócio do seu restaurante? Aí eu virei, Luna, você tem quantos anos? 10. Eu falei, talvez demore um pouquinho, mas aqui que um sócio. Eu falei, mas eu vou te falar uma coisa que um sócio faz aqui. Quer trabalhar? Eu quero. Tá bom. Aí falei pra ela, sócio, vai na mesa e pergunta pro cliente como tá. Eu não fiz isso com você? Pra saber como tava o pedido, e se tem alguma coisa errada a gente troca. Vai naquelas 2 mesas ali, tinha uma que era um sócio meu, e tinha outra que eu conheci o cara também. E pergunta pra eles como tá, etc e tal. E fala que você quer ser sócio da Rico no futuro e tal, tal, tal. E o encantamento dela
foi, tipo, poder fingir que tava trabalhando na Rico. Como é que você bota isso num protocolo? Não tem como. Como é que você bota isso no manual? E aí é onde, tipo, o protocolo, o manual e a regra servem, a gente precisa deles porque a gente tá num meio que a rotatividade é muito alta e tal, 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 e demora pra você aculturar a equipe. Mas quando você tá com a equipe aculturada, tipo, verdadeiramente a parada acontece. Eu tenho alguns funcionários, velho, que a última coisa que eu quero que eles leiam é o protocolo que eu escrevi sobre atendimento. Porque eu vou piorar o atendimento deles se eles lerem. Porque eles já são muito bons no que eles fazem, né? Eu vou dar um último exemplo disso. Pode? Como é que tô de horário? Pode, Fodeu, né? pode. Desculpa o palavrão também aqui. Corta o palavrão. O, Pi. a gente tem um QR Code na mesa pra galera avaliar, né? E eu leio todas as respostas, sem exceção. Todas as respostas. E eu respondo várias. Tipo, elogios, críticas e tal, 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 né? Que tem que registrar lá pra poder fazer. E eu tô lendo uma lá, o cara na Asa Sul escreveu assim: toda vez que venho com o Vitor, o Marcos traz o carro amarelo. Aí o quê? Marcos, tem um garçom lá chamado Marcos, né? Marcão. Salve, Marcão, se você vê isso um dia. Aí eu, velho, não entendi que porra era essa. Aí eu cheguei lá, Marcão, quem é Vitor, irmão? Que carro amarelo é esse que tá falando, velho? Aí ele virou e falou assim: não, tem um cliente que veio aqui, esqueceu um ônibus amarelo, aí eles estilizaram, escreveram rico no ônibus e tal. E quando tem uma criança que tá mexendo muito no celular ou dando trabalho pros pais, a gente leva pra ela ficar brincando e se entreter enquanto os pais estão comendo. No carro. Aí eu olhei pra isso assim: Marcão, você é um gênio, irmão. Meu Deus, isso tá sendo um piloto agora pra gente desenvolver na Rico. Aí eu tô, né, é dever de casa da semana até, falar com uma amiga minha que é pedagoga, pra gente desenvolver alguns brinquedos pedagógicos pra tentar incentivar que as crianças brinquem sem ser no celular enquanto elas estão na loja com os pais. Isso é um projeto, não saiu do papel ainda, sabe? Então, tipo, por que falar de tudo isso antes de falar de negócio, sabe? Porque o mundo não precisa de mais negócios. Tipo, o problema do mundo não tá na geração de renda, tá na distribuição da renda, de certa forma. E claro que a gente tem que gerar mais e tal, em algum nível, mas às vezes o crescimento do PIB vem com custos muito caros do outro lado, ambientais, sociais. Então é uma balança muito complexa, que a macroeconomia olhada por si não é a única solução. A microeconomia funciona mais do que a macroeconomia, tipo, quando a gente vai olhar. E o que falta, ao meu ver, são negócios que vêm, e não é com o propósito de salvar o mundo, não é sobre salvar as baleias, sobre salvar os planetas. É só sobre a gente, tipo, prestar atenção no que a gente tá fazendo, fazer a galera que tá com a gente prestar atenção no que a gente tá fazendo e começar a desenvolver sensos e valores de educação dentro do nosso trabalho que vão tornar quem tá envolvido com esse processo pessoas melhores. Ah, empresa não é lugar de educação, tipo, a gente dorme 8 horas por dia, idealmente, né? A gente passa no trabalho 8 horas do dia acordado. Então, a hora que a gente tá desperto na nossa vida adulta, no sistema que a gente vive, né? Eu não sou contra o capitalismo, tá? Só deixando claro. Gosto de dinheiro pra caramba, adoro esquiar, adoro viajar pra Europa, fazer as coisas. Né? Então, Pois é. só que tem Mas assim, a ressalvas. gente precisa entender, né? Que a gente passa muito mais tempo E longe. tem ressalvas. O capitalismo, todo modelo, né? O Nem o modelo é cristianismo tem perfeito. ressalvas, o capitalismo tem ressalvas, o Pelo socialismo tem contrário. ressalvas. Tá. A gente precisa criticar, a gente Todos os precisa prestar modelos estão atenção. errados, mas alguns são úteis para alguns contextos. Então a gente tem que saber o que é útil. É, Então, se a gente está passando a maior parte do dia que a gente está acordado no nosso trabalho, esse é o lugar que a gente tem o maior potencial de se transformar e se desenvolver, velho. Então, se a gente está no trabalho esperando a hora para ir para casa, happy hour é a hora que acaba o trabalho. Happy hour, isso é uma loucura, isso é uma disfunção. Olha que louco. E eu vou falar, não necessariamente o trabalho tem que ser melhor. Isso é um aspecto. Mas o outro trabalho é a gente tem que ser melhor com o trabalho que a gente tem. E isso é enriquecer a cidade quando a gente fala de Por que Rico, né? Não, gente, um real podcast com muito conteúdo que a gente teve aqui hoje. Nossa, foi uma honra estar aqui com você, Ricardo. Assim, eu vejo que a gente empreender é muito mais do que o que a gente falou aqui, muito mais do que um documento, né? A gente está gerindo economia, pessoas, desenvolvimento. Então, não adianta a gente fazer de qualquer jeito, a gente precisa fazer direito. Eu aprendi quando eu era mais nova, foi quando eu comecei a dar real valor para minha família, que eu reclamava muito, ia pra terapia, 19, 20 anos.
Ai, eu só queria reclamar dos meus pais. Eu reclamava, reclamava, reclamava. E um dia a psicóloga virou pra mim e falou assim: Mas você já percebeu que assim como você faz o seu melhor pra você conseguir manter esse relacionamento, os seus pais também fazem? Porque eu só olhava pra mim. Eu só olhava para as minhas reclamações, para as minhas dores. Mas meus pais, eles eram melhores que eles podiam, de acordo com o que eles aprenderam, com a educação deles. Então, o empreendedor também é isso. A gente está aqui, a gente está entendeu hoje. A gente precisa fazer o que é preciso fazer, não o que a gente quer, né? Faça o que é preciso. Faça com a humanidade, olhando para o seu próximo, porque se você não tirar um tempo para olhar para o seu próximo, o seu negócio não vai crescer, porque essa é a fundação, né, que você falou, né. Então é Laura é Duda o nome dela? Como é o nome da menininha? Luna. Luna. É, A Luna vai voltar sempre, né. é possível. Tá envolvida ali, né. Então ela teve uma experiência incrível. Então, Luna, se um dia você ouvir esse podcast, fico muito feliz, espero que você ganhe muitas batatinhas. Então muito obrigada, viu, Ricardo, por hoje. Foi, assim, uma aula maravilhosa que a gente teve. Você quer falar mais alguma coisa ainda? Não, tô satisfeito. Acho que foi um debate muito enriquecedor, assim, foi algo bastante motivador, eu diria, do ponto de vista de evolução como pessoa, né? E não só como empresário, advogado, publicitário, enfim. Eu acho que quando a gente pensa num negócio, em formar um CNPJ, tem que olhar esse ponto de vista mais amplo, né? Não ser o crítico positivo, digamos aqui, pegar um roteiro, um e-book, um curso, um mentor e falar, cara, eu vou seguir tudo certinho aqui porque eu vou chegar no sucesso, porque não existe Não esse existe. caminho, essa trilha para o sucesso. Cada um vai construindo de acordo com a sua vivência, com a sua realidade, enfim. Não se iludam, gente. Muito mais do que você comprar um curso, tentar seguir aquele manual de instruções, é você aprender a lidar com o que não está naquele livro, né? Porque existe muito mais do que isso, tá? Então, vamos se desenvolver a si mesmo, que vai ecoar para muito mais na sua empresa, fora da empresa. Então, Rico, compartilha, por favor, as suas redes sociais, para as pessoas que estão assistindo esse podcast poderem ouvir, poderem conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Legal. Primeiro da Rico, né? Eu tô aqui por causa dela, no fim das contas. @Rico Burger, Rico com 2 Cs, Burger sem U, então Burger. A gente tem alguns fakes lá que ficam tentando dar golpes, cuidado. Vamos colocar aqui embaixo. Falou, bota certo aí, não é cu, não. O meu é Ricardo Sesches, SSHIS, LinkedIn é a mesma coisa. Não sou tão ativo no LinkedIn, até eu fico nesse dilema de se eu começo a tentar postar mais coisa ou não. Eu ainda acho que eu tô num momento da vida muito mais de fazer do que de compartilhar, apesar de eu gostar dos momentos de compartilhar. Então, tô aí, se quiser me mandar uma mensagem, trocar uma ideia, passar na loja. Essas semanas todas aí vou estar bem no Noroeste. É, E é isso, né? Obrigada, viu, Ricardo? Eu posso Gente, falar mais uma coisa? oi? É que você falou a sua última frase e me veio assim, Pode, sabe? pode falar com Sobre vontade. sucesso, né? E o que a gente entende como sucesso e tal. Porque, tipo, é muito comum quando a gente alcança tudo aquilo que a gente sempre. Hoje eu tô vivendo com 28 anos, tipo, a vida, eu diria, tipo, a casa, o carro, os prêmios, a empresa, a grana, tal, tal, tal. Tipo, que eu nunca imaginei que teria, ou sonhei assim, tipo, vamos pegar exemplos, né? Sei lá, sair numa lista da Forbes, por exemplo, que é um reconhecimento muito grande, né? Cara, a gente foi capa da gastronomia de 2024. Então e aí você olha pra isso e é muito legal isso quando você pega isso te dá um êxtase assim, né, te dá uma parada, cara, abre portas, um fato assim, tipo, cara, muito grato até pelo reconhecimento, tipo, é uma, sabe? Mas eu vou contar pra você, logo que dá esse pico disso, logo depois você se sente vazio, tipo, não é à toa que o maior índice de depressão dentro de atletas muitas vezes é em quem ganhou a medalha de ouro, porque tipo, se a gente enxerga a vida como esses marcos que a gente alcança, o primeiro milhão, ou a Forbes, ou a medalha de ouro da Olimpíada, ou qualquer coisa, o marido que eu desejei, ou a mulher que eu desejei, ou tipo a empresa que eu achei que teria, quantos funcionários, qualquer métrica, o doutorado, o concurso público, sei lá, ser magistrado para quem é disso, ou tipo, ou qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Tudo isso é uma projeção, tipo, mental que a gente faz, sabe? Tipo, que de fato não é real. Então, quando a gente atinge, é como se a gente segurasse uma fumaça e ela sumisse. E por isso que muitas vezes depois dessas grandes realizações, em especial quem não enxerga algo além, sente uma sensação de vazio existencial muito grande. Esse é o grande problema da aposentadoria, por exemplo. A aposentadoria é uma parada completamente não natural. É, tipo, um outro conceito para aposentadoria pode chamar morte, se a gente quiser, que é
a ausência de movimento é morte. Você não precisa trabalhar a tua vida toda, mas você precisa sempre estar fazendo alguma coisa que te transforme, né? Ali. Então, não neguem os reconhecimentos. Pô, a Rico foi eleito o melhor hambúrguer de Brasília ano passado, teve o rolê da Foto. Foi uma coisa de muito... A seleção brasileira veio pro jogo da eliminatória, pediu pra comer hambúrguer da Rico no vestiário depois do jogo. Então foi uma semana que, tipo assim, mudei de apartamento, um apartamento novo. Tipo, tudo na mesma semana e blá, 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 blá. E aí eu vou, né? E aí, isso era um domingo. Isso aconteceu, tipo, terça, quarta, quinta. Foi uma semana de êxtase na minha vida, assim. Blá, 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 blá. E aí, no domingo, eu recebi a notícia que um grande amigo meu tinha se matado. E eu tava na loja comprando tapete, cadeira, essas coisas lá pra casa. Eu cheguei em casa, desenrolei aquilo, olhei e me veio um sentimento de tipo, meu Deus, nada disso no fim importa. Tudo importa, mas não, a vida não. A gente tem que ter essas coisas, vamos dizer assim, como uma consequência, como uma parada, ser grato pelo reconhecimento que a gente recebe. Mas tanto eu tive muitos dias felizes, nos melhores momentos da minha vida, e me sentindo completo em dias felizes e eufóricos, e com prêmio, e com reconhecimento, e com gente batendo palma, quanto eu tive dias muito tristes nesses mesmos períodos, e vazios. E em fases mais difíceis da vida, com a empresa indo mal, separação dos meus pais, separação das minhas irmãs, do trabalho, tudo isso casou no mesmo período. Talvez seja o período da minha vida que eu tive mais perto de uma depressão, assim. Apesar de não ter sido diagnosticado, eu não tinha vontade de sair da cama, por exemplo. Isso foi raro na minha vida. Nesse sentido, eu acho que eu fui privilegiado. Mas, mesmo nesses períodos muito difíceis, tinham momentos que eu me sentia completo. E eu falei, cara, com a empresa indo mal, e a família indo mal, as paradas, e com a empresa indo bem, eu tenho momentos de completo e vazio. Então, não tem a ver com meus pais estarem juntos ou separados, como a empresa tá dando lucro ou dando prejuízo. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o quê? Aí eu comecei, cara, o que tem a ver então? Aonde está a sensação de completude? E aonde está a sensação de vazio? Porque elas aconteceram nos dois cenários muito extremos. E a conclusão que eu chego é: quando a gente tem a percepção que a gente está se transformando, e quando a gente tem a percepção que a gente está facilitando a transformação de alguma pessoa ao nosso redor, tipo, a sensação de completude vem. E enquanto a gente está fazendo isso, que venham conquistas, milhões de reais e sei lá, o que a gente quiser para nossa vida e tal, tal, tal. Mas que a gente não confunda o que é uma causa pro que é uma consequência. Todas essas coisas são consequências. Se um dia minha empresa quebrar, eu quero poder estar em paz. E se um dia eu fizer a minha venda gigantesca da empresa lá na frente, eu também quero estar em paz, porque as duas coisas podem tirar minha paz. A falta de dinheiro pode e o excesso de dinheiro também pode. A Rico começou com aquela frasezinha que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que tem é muito dinheiro. E se só existe riqueza material, a gente pode ser um ser miserável. Conheço pessoas assim e tento não cair nisso também. Então, foi uma última filosofada, mas é porque teve abertura. Reflexão. Muito bom. Obrigada mais uma vez, Ricardo. Gente, eu espero que esse podcast tenha te trazido paz no coração, porque realmente não é só sobre material, né? A gente precisa se conhecer para que a gente também se sinta completo, seu negócio seja completo, seja estável também, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada. Até a próxima. Valeu.